Graça e paz, irmãos. Amém? Abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do primeiro versículo até o versículo 24. Antes de ler esse texto, espero que você já tenha aberto. Antes de ler, deixa eu situar um pouquinho você nesse episódio. Jesus está mais ou menos na metade do seu ministério, por volta do 2º ano do seu ministério. Já está bem próximo dele fazer aquela pergunta aos discípulos: quem dizeis vós que eu sou? O que dá a entender é que até essa altura do seu ministério, as pessoas estão analisando Jesus. Ele está sendo analisado pelas multidões, está sendo analisado pelos discípulos. As pessoas estão conhecendo Jesus. A essa altura do seu ministério, ele já é uma pessoa bastante conhecida como multidão. As pessoas falam de Jesus. Se fosse hoje, Jesus estaria saindo nas revistas, estaria sendo notícia também na televisão. De alguma maneira, as multidões, as pessoas estariam ouvindo falar de Jesus, e elas estão chegando a alguma conclusão a respeito de quem é Jesus, e porque ele está nesse momento do ministério, onde parece que ele é uma figura de vulto, uma pessoa importante. Ele também passa a ser convidado para certas festas, certas ocasiões. E esse texto que vamos ler, do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 24, é um desses episódios que Jesus participou. Jesus foi convidado para ir para uma festa ou para um jantar, e ele aceitou ir, mas eu queria que a gente lesse isso com bastante atenção, porque eu imagino Jesus nessa festa. Depois de ler esse texto, eu fiquei só imaginando Jesus em muitas festas. Eu fiquei pensando nas festas que os crentes fazem, nas festas que os religiosos fazem, as festas de batismo, as festas de casamento, as festas de aniversário, os jantares de confraternização. Quando chega no final do ano, quando a empresa de um crente faz uma festa, uma cerimônia, quando as pessoas estão sendo chamadas e convocadas por nós, crentes, para irem ou para a nossa casa, ou para virem para a nossa igreja, ou para virem para o nosso escritório, para algum lugar que nós oferecemos a festa, e Jesus vai. O fato é que ele vai. Se a gente é dele, se a gente de fato é filho de Deus, Jesus vai também. E quando a gente lê esse relato do capítulo 14, de 1 a 24, a gente vê um Jesus que está na festa, aparentemente participa da festa, mas está tão deslocado nessa festa. As coisas que estão no coração de Jesus, as coisas que são realmente importantes para Jesus, não fazem parte da festa. E por outro lado, as coisas que são muito importantes na festa, as coisas que são muito importantes para os convidados e até para aquele que convidou, para aquele que está fazendo a festa, parece que tudo é muito importante para todo mundo. Parece que a sociedade toda considera importante, mas Jesus não considera importante. E daí Jesus está deslocado na festa. Não vi em Jesus aqui uma postura de alguém que está julgando ninguém, mas por outro lado eu vi Jesus se sentindo julgado. Quando li esse texto, eu vi Jesus deslocado, porque ele não sabia se deveria ou se não deveria afirmar certas coisas, se deveria ou não deveria fazer certas coisas, por causa da convenção social, por causa da atitude das pessoas que estavam ali naquela festa. Eu acho muito parecido com, por exemplo, quando um crente vai fazer uma festa e fica pensando: eu devo ou não devo colocar isso para ser servido? Eu devo ou não devo convidar tais pessoas? Eu devo ou não devo que tenha essa parte na festa? Sabe, Jesus está um pouco deslocado na festa, porque as coisas que estão acontecendo lá
não são as coisas que estão acontecendo dentro dele, também não são as coisas que estão acontecendo lá no reino de Deus, no coração do Pai, no domínio de Deus. E então já serve como uma espécie de abrir os olhos, até de advertência, irmãos, não apenas as festas que nós fazemos ou que nós participamos, mas sobretudo, quais são as convenções sociais que nós participamos. E ao participarmos dessas convenções sociais, o que é que nos fazem muitas vezes nos sentirmos parte de um grupo, ou nos sentirmos meio que do lado, meio que sem de fato conseguir fazer parte daquele grupo, como se a gente estivesse fora, ainda que a gente estivesse no mesmo ambiente. Quais são as coisas que fazem a gente ser ou não ser de um grupo social? Eu acho que essas coisas são reveladas aqui, se a gente ler com bastante atenção, e se de fato, genuinamente o nosso coração quiser. Por isso, eu fico pensando aqui em pais que vão fazer aniversário para os seus filhos, e pensam assim, mas todos os colegas do meu filho que estão lá na escola, ou que estão sei lá onde, quando fazem as suas festas, tem que virar à noite, tem que depois ter bebida alcoólica, tem que ter aquele DJ, tem que ser uma rave, tem que ser com isso, tem que ser com aquilo, porque lá fora, na sociedade, tem que ser. Eu fico pensando nos batismos que fazemos, e eu não falo que fazemos nós, os pastores, mas fazemos nós, povo de Deus, que muitas vezes fazemos simplesmente para dar satisfação à sociedade. Pais e mães, que não é o caso aqui de Felipe Sarinha, eu os conheço muito bem, são membros daqui da igreja, são ativos, são participantes, mas muitos pais, mães, que chegam e fazem questão de participar de um batismo, de fazer o batismo, no entanto não participam da igreja, nunca trazem seus filhos, afirmam diante da igreja que vão criar os filhos no caminho do Senhor, vão ensinar, vão admoestar os filhos, vão orar pelos filhos, vão abençoar seus filhos, mas nunca participam, sempre estão fora, nunca têm tempo. Uma convenção social, talvez a família toda é acostumada a ter um batismo e a pessoa quer que o filho seja batizado para dar uma satisfação à família, para dar uma satisfação à igreja, para dar uma satisfação de importância. Participar da ceia do Senhor é um momento de celebração também, e algumas pessoas pensam, não, eu tenho que participar, afinal de contas, se eu não participar, o que é que vão pensar de mim? Antes de pensar, o que é que Deus vai pensar de mim? Mas o que é que vão pensar de mim? Vão achar que isso, vão achar que aquilo. Tanta coisa que a gente faz dentro da igreja e fora da igreja, que a gente faz por força de opressão. Que tipo de opressão? A opressão da sociedade. É uma força calada, é uma pressão quieta, que a gente não sabe expressar muito bem, mas que a gente sente. Ai da gente se não fizer conforme a convenção. Parece que Jesus não está nem aí para isso. Na verdade, eu vou dizer para você, todos os cristãos que foram resgatados pelo sangue de Jesus estão livres desse jugo de escravidão. As convenções sociais não são as nossas convenções. Nós temos a palavra da verdade. Vamos ler, irmãos, com bastante atenção, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 24, a gente vai ler com bastante atenção. Talvez, enquanto eu estiver meditando, pregando aqui, pode ser que o texto fale para você muito mais do que o que eu vou falar. Pode ser até que o texto fale aquilo que eu não vou falar, porque de repente eu me esqueça, ou não veja, mas o Espírito que está aqui entre nós, pode ser que Ele lhe ensine muito mais. Foi interessante porque eu fiz esse sermão enquanto eu ouvia a mensagem de um pregador que estava pregando do versículo 15 até o versículo 24. E na hora que o pregador leu esse texto, o Espírito Santo fez questão de me incomodar. E eu comecei a ler do capítulo 13 até o capítulo 14 e fui lendo tudo. E enquanto o pregador falava, o Espírito Santo me dava um sermão, estava falando comigo, e estava puxando minha orelha, estava me advertindo, me abençoando, fazendo meu coração crescer. Talvez aconteça isso hoje aqui à noite. Enquanto eu falo, pode ser que o Espírito lhe tome e fale outras coisas ainda mais do que o que eu tenho para falar. Portanto, se abra ao Espírito, deixe o Espírito lhe falar. A partir do versículo 1 até o versículo 24 diz assim:
Aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, ou seja, para uma refeição, eis que o estavam observando, estava todo mundo observando Jesus. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. A hidropsia é uma doença que faz a pessoa reter líquido e que faz a pessoa ficar inchada. Então essa pessoa estava muito inchada por retenção de líquido. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Veja a agenda de Jesus e veja o povo. Eles, porém, nada disseram, não era convenção, não era conveniente, e tomando-o, curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? E a isso nada puderam responder, ou seja, eles parecem que ficaram deslocados com a pergunta de Jesus, com o pensamento de Jesus, com o coração de Jesus. Não era essa a convenção social. Agora versículo 7 diz: reparando como os convidados, todo mundo naquela festa ali, escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também convidou a ele, te diga: dá o lugar a esse, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais aqui para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Eu pergunto a você, será que Jesus estava vendo naquela festa? Ele estava observando como as pessoas queriam projeção, como as pessoas estavam na festa querendo destaque, talvez a roupa que usavam, talvez a postura, a atitude, como elas se moviam, a quem elas se dirigiam, a postura de destaque, querendo ser o principal, querendo ser o maior. Será que isso não é a convenção? Versículo 12 diz: disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar, agora ele está falando diretamente com a pessoa que lhe convidou, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Contrário à conversão, totalmente contrário à conversão. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar, ou recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Perceba que Jesus está orientando ao coração desse homem que o convidou para essa festa, mas também convidou um bocado de gente que parece que não deveriam estar na mesma festa que Jesus. Agora versículo 15: ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, ou seja, alguém que estava ali do lado, quando ouviu ele conversando com o dono da festa, ficou intrigado e foi e perguntou e disse para Jesus, parecendo ser um bom moço, disse aqui o versículo 15: bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Ele lançou uma semente, uma isca, e Jesus pegou a isca dele e disse: agora eu vou ensinar. Versículo 16: ele porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Ele está falando dentro da ceia, dentro da festa. É claro que ele está usando o exemplo que todo mundo está convivendo. E então ele disse: a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo que me tenhas por escusado.
Outro disse: eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: olha, casei-me e por isso eu não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, os becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, por favor, por misericórdia, usa-me, Senhor. E também eu te peço que o Senhor abra o coração e o entendimento dos meus irmãos aqui. Como precisamos do teu Espírito para nos guiar, Senhor. Como precisamos. Por isso intercedemos assim, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Você percebeu a conduta de Jesus? Você percebeu as esparrelas que ele está nessa festa vivendo? Você percebeu como era difícil para Jesus, o santo de Deus, um homem genuinamente sincero, verdadeiro, perfeito, como era difícil para ele participar das convenções humanas, mesmo as convenções religiosas, mesmo num ambiente onde as pessoas supostamente adoravam a Deus e temiam a Deus, como era difícil para ele participar desses ambientes. Às vezes Jesus parecia se sentir mais confortável na casa de um pecador do que num ambiente religioso. Quais eram as coisas que estavam graves ou estavam fora do caminho? Aparentemente, dentro da convenção social e talvez até dentro da convenção religiosa, está tudo no seu devido lugar. Aparentemente, ninguém tinha o que citar ou o que reclamar nessa festa. Está tudo tão perfeito, tudo tão justo, tudo tão certo. Então está na bênção, coisa nenhuma. Parece que o dono da festa cometeu uma pequena gafe. Ele resolveu convidar Jesus para aquela festa também. E essa parece foi a gafe. Porque se Jesus foi convidado, certamente ele foi convidado nessa altura do seu ministério como uma espécie de pessoa importante, de vulto. Parece que de alguma maneira o homem que convidou Jesus queria Jesus porque lhe daria status. Ele seria de alguma maneira reconhecido socialmente. Afinal de contas, esse grande vulto Jesus, que faz tanta coisa, veio para minha casa, veio para minha ceia, veio para minha festa. Mas a gafe é que ele não estava convidando alguém que queria popularidade. Ele não estava convidando alguém que queria de alguma maneira a aprovação dos homens. Ele convidou alguém que era real, era um rei, era sincero, era verdadeiro e que tinha no seu coração um tipo de agenda, um tipo de domínio, um tipo de caminho que era muito distinto das convenções humanas. Essa foi a gafe desse homem ao fazer essa festa. Ele convidou Jesus. Parece que essa tem sido a gafe de muitos de nós, não só quando fazemos festa, mas quando fazemos atividades, quando fazemos projetos, quando encaminhamos sonhos na vida. É que, sem nem perceber, tantas vezes nós convidamos Jesus, mas não convidamos Jesus dentro da vida, da visão, do projeto, do alicerce de Jesus. Nós convidamos Jesus simplesmente para ser um mero espectador da festa. E o que é que queremos quando ele é um mero espectador da festa? Nós queremos o que é que ele assine embaixo e diga: está aprovado, foi muito legal. Pelo contrário, Jesus, se ele vai participar da nossa festa, e ele vai, porque a Bíblia diz que ele afirmou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu quero dizer para você, irmão, que se nós fizermos o que fizermos, se a programação que criarmos, o projeto que criarmos, seja na igreja, seja no lugar onde trabalhamos, seja na família, seja em casa, seja em particular, uma programação que foi feita só com a esposa, uma programação que foi feita só com os filhos, a programação que fizermos, o projeto que fizermos, Jesus está lá, porque ele um dia entrou na nossa vida, e ele não entrou para se excusar, ele não entrou para sair.
A diferença é que muitas vezes ele parece ser um mero convidado que simplesmente assiste o que fazemos, ou como programamos a nossa vida, ou como programamos as nossas convenções sociais, como se fôssemos dar satisfação aos homens, o tempo todo dando satisfação aos homens. Se Jesus vai ficar participando da nossa festa, da nossa vida, das nossas convenções, só olhando, pode ter certeza que Ele vai se intrometer, e de alguma maneira Ele vai levantar as lebres que estão no coração dele. As questões vão ficar no nosso coração também, porque Ele vai fazer questão de falar conosco, e é o que Ele faz exatamente aqui. Veja do versículo 1 até o versículo 6, o que é que nós encontramos. Tudo parecia ser importante, da perspectiva dos que os outros esperavam. Tudo parecia ser importante. Está todo mundo lá, foi todo mundo, até o homem hidrópico está por ali também. Mas aí, Jesus vê as coisas espiritualmente. Jesus não vê simplesmente o movimento, as pessoas, todo mundo sentando na mesa, lugares importantes aqui e ali. Jesus vê espiritualmente. E Ele espiritualmente fala, Ele chama a atenção para a espiritualidade, e Ele fala assim: me diga uma coisa, aqui dentro desse grupo, é lícito a gente fazer o bem? É lícito curar, porque é sábado. Eu sei que aqui, essa hora, nesse momento, é sábado, e pela convenção de vocês, sábado não pode fazer isso, mas eu quero saber, é lícito? Ora, Ele está na casa do fariseu. Talvez a gente nem entenda muito bem o quanto Jesus está levantando uma questão espiritual séria na casa do fariseu. Ele está deixando o fariseu sem graça, ele está deixando o dono da festa sem graça. Esse fariseu certamente já ensinou na sinagoga, já ensinou para pessoas da sociedade, dizendo: olha, sábado não se pode trabalhar, não se pode fazer nada. E Jesus está na casa do cara. Só que Jesus não segue convenções sociais, Jesus segue o Espírito, Jesus segue a Deus. E então Ele está levantando uma lebre na frente de todo mundo, e Ele pergunta: isso aqui é um ambiente espiritual, ou é um ambiente só para os homens verem? Isso aqui é um lugar onde Deus é servido, ou isso aqui é um lugar simplesmente para os homens aplaudirem você? De 1 a 6, a questão é levantada. Quando você faz sua programação, quando você faz a lista de convidados, quando você faz o projeto, é para quê, irmão? É para projetar seu nome, projetar o nome da sua família. Para quê? Jesus chama um ambiente espiritual, e a questão é: Deus pode estar aqui ou Deus não pode estar aqui, por causa das nossas convenções. Versículo 7 até o versículo 11, o que é que a gente encontra? Tudo também parecia ser importante na medida em que houvesse honra e que houvesse boa posição para a pessoa participar. No entanto, Jesus desafiava essa posição, pois espiritualmente Ele vê que quem é humilde normalmente está muito mais bem assentado espiritualmente do que quem é arrogante. Do versículo 7 ao 11, o texto diz que Jesus observava as pessoas fazendo questão de besteira, de picuinha, de posição na festa. Que coisa! Será que hoje não acontece mais? Eu tenho que me sentar ali, eu tenho que ter meu nome ali, eu tenho que participar assim, tem que ser assada, minha roupa tem que ser aquela roupa de grife. Eu não posso usar aquele vestido porque fulaninha também vai usar da mesma cor. O penteado tem que ser daquele jeito. Parece que não é nos nossos dias a mesma coisa. A noiva, o noivo, o aniversariante. Não é só as festas não, os projetos que a gente faz também. Quando a gente está de alguma maneira participando de programações que são só convenções sociais, alguém lhe chama para um negócio que é prestigiado, para um negócio que dá prestígio, você fica lá. O que é importante nesses lugares? Está aqui Jesus dizendo:
Versículo 7 diz: reparando. Jesus ficou, eu imagino, é só uma imaginação minha, pelo amor de Deus, que eu vou falar agora não está no texto, mas me ajuda a compreender quando eu estudo o texto, eu uso a minha imaginação. Eu imagino Jesus naquela festa, depois de ter levantado a lebre, ter perguntado assim: olha, é lícito fazer o bem no dia de sábado, e curou o hidrópigo. Então as pessoas ficaram assim, eu imagino as pessoas conversando, e de repente chegou na hora da janta e disse: vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar, e as pessoas todas assim rebulindo e tentando se sentar nos lugares melhores, tentando de alguma maneira projeção pessoal. Eu imagino Jesus num cantinho só olhando, o texto diz reparando, e ele pensando assim: o que é que esse povo quer? O que é que esse povo quer? Deixa eu perguntar uma coisa para você: os nossos relacionamentos, irmãos, como crentes, nossos relacionamentos pessoais, até dentro da igreja, é para quê? É para termos projeção, é para termos posição, é para termos nome, é para termos cargos. Os nossos relacionamentos dentro da empresa é para quê? É para termos projeção. Meu Deus do céu, o que estamos fazendo numa sociedade totalmente corrompida? Eu e você que somos sal, somos luz, nós nos relacionamos com as pessoas para salvá-las do inferno, e não para elas promoverem o nosso nome. Nós somos postos por Deus nessa sociedade para salgar e para trazer luz, e não para usarmos os benefícios desse mundo para o nosso ego, pelo amor de Deus. Mesmo quando estamos na igreja, os nossos relacionamentos não são para autopromoção. Se os nossos relacionamentos forem para isso, que Jesus então saia da nossa festa, que ele fique de canto, reparando apenas porque ele não tem como participar da nossa festa. A cerimônia é vã, é paganismo, as pessoas não querem Deus. Quanto das nossas relações pessoais, quanto das nossas festas e programações e eventos, o que vale é o status, o que vale é o dinheiro, o que vale é a projeção, o que vale é a riqueza, o que vale é o nome, é a honra. Parecia que estava tudo certo, porque eu e você, quando vamos para esses eventos, nós sabemos que nesses eventos o que vale é isso. E então a gente pode até ficar lá assim, tudo bem, a gente sabe, no mundo é assim mesmo, no mundo é assim mesmo, mas entre nós é assim. Eu fico muito preocupado quando a gente diz assim: não, a gente tem que fazer o melhor para o Senhor, e o melhor para o Senhor significa pompa. Eu nunca vi isso na minha vida, porque se o melhor para Deus significa pompa, Jesus então pecou. Porque Jesus era o melhor para Deus, o melhor, e ele nunca teve pompa nenhuma. Pelo contrário, era a simplicidade em pessoa. Simplicidade em pessoa. Vamos fazer um culto, vamos fazer uma cerimônia, vamos fazer um evento, vamos fazer não sei o quê, e o que importa é a pompa, é a suntuosidade, é isso e aquilo outro. No nome de Jesus, cadê Jesus nesse negócio? Receio que Jesus, ao ir, fique do lado de fora olhando, dizendo: não dá nem para participar. Agora do versículo 12 até o versículo 14, o que é que nós encontramos? Tudo também parecia ser importante na medida em que um evento social sirva para nos colocar, nos posicionar entre os ricos, um novo círculo social, nos coloque numa posição adequada. Então tudo é importante, mas Jesus espiritualmente vê que o único círculo social aspirado pelo crente é o círculo dos justos. Na verdade, Jesus diz para aquele homem, o dono do banquete, provavelmente à mesa, pelo desenrolar da história, parece que Jesus era tão importante nesse convite, era a figura tão central, que mesmo ele querendo se sentar lá por detrás,
O cara disse: não, senta aqui do meu lado, porque ele está convidando com o dono da festa na mesa, ele está conversando com ele. E ele disse para ele: olha, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, baixinho, deixa eu lhe explicar uma coisa. Você fez essa festa e eu estou observando, estou vendo quem foi que você chamou. Você chamou os ricos, você chamou o pessoal que pode lhe convidar para outra festa. Você fez questão de se preparar para dizer que você faz parte desse círculo social. E as pessoas que vieram como você queria. Elas também vieram para fazer parte desse círculo social. Pois eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, você que me convidou. Próxima vez que você fizer a festa, faça questão de fazer parte do círculo dos justos. O versículo 14 diz assim: serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás aonde? Na ressurreição de quem? Dos justos. Queira se sentar nesse círculo. Salmo 1, por favor, abra a sua Bíblia. Salmo 1, por favor. Faço questão que você abra. Salmo 1. Agora, se isso serve para as nossas festas, para os nossos projetos, se serve para os nossos círculos sociais, se essa palavra que a gente vai ler serve, então oriente seus pés, oriente seu coração, irmão. Veja o que diz aqui do versículo, a partir do versículo 1 do Salmo 1 diz: feliz, pleno, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente das águas, pelo que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, porque os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação de quem? Na congregação de quem? Dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o que, irmãos? Perecerá. Jesus está conversando com um cara que é o dono da festa, foi o cara que desembolsou dinheiro, foi o cara que fez o negócio todo, foi o cara que programou. Quantos meses ele levou para preparar essa ceia, preparar esse negócio? Quanto dinheiro ele teve que capitalizar para poder conseguir montar isso tudo? Mas Jesus está colocando um banho de água fria no negócio todo. Está dizendo para ele: presta atenção, cara, presta atenção. Tu me convidaste para a festa, mas tu convidaste para essa festa foi um mundo de ímpio. Presta atenção, cara, eu não vou me sentar nesse mundo. Nem você deveria se sentar. A congregação dos ímpios. E aí Jesus conta a história final, e eu estou finalizando, porque a gente vai ter a ceia, do versículos 15 até o versículo 24. Ele conta essa história, aparentemente, para quem queria ouvir. Óbvio que não é para todos, mas é para quem queria ouvir. Isso me faz depreender, preste bem atenção à minha linguagem, isso me faz depreender que são os discípulos, ou são aqueles que estão animados com a pessoa de Jesus, querendo alguma coisa mais de Jesus, que vão escutar o que Jesus fala. E ele fala de uma festa, que um homem rico fez uma ceia. Esse homem rico convidou pessoas, mas na hora da festa as pessoas se excusaram, arranjaram desculpas para não participar. Ele está respondendo a uma afirmativa do versículo 15. Veja o que é que diz aí o versículo 15, por favor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: parece que o cara queria dar uma de João sem braço, ele estava querendo aparecer, ele estava querendo se promover aos olhos de Jesus. E aí ele disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. O que ele fala é certo.
O que ele fala é exatamente a verdade. Feliz o homem que come o pão, ou seja, que faz as suas festas, as suas atividades, as suas programações, no domínio de Deus, no reino de Deus, de tal maneira que Deus é de fato o rei que se assenta na festa. Aí Jesus disse: é isso que você está falando? Então deixa eu lhe explicar como é que Deus faz a festa. Quando Ele faz, como é que Ele faz a festa? Ele veio até aqui à terra para salvar o pecador, e Ele convidou milhares de pecadores, mas todos os pecadores que tinham coisas mais importantes para fazer, todos os homens que tinham riquezas e bens que eram mais importantes do que ter Jesus como centro, como prioridade, todos esses na hora H, na hora que Deus queria usá-los, na hora que Deus queria que realmente os projetos fossem os projetos de Deus, todos eles começaram a dizer: veja só, é muito importante, eu quero realmente servir a Jesus, eu quero realmente honrar Jesus, mas peraí, deixa eu dizer uma coisa, eu estou muito ocupado. Existem as convenções sociais. O que é que eu vou dizer para o meu patrão? O que é que eu vou dizer no meu emprego? O que é que eu vou dizer para minha esposa? O que é que eu vou dizer para o meu filho? O que é que eu vou dizer para os meus amigos? O que é que eu vou dizer para a sociedade? O que é que eu vou dizer para a minha família? O que é que eu vou dizer para a igreja? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Eu tenho muita coisa importante. Jesus não dá simplesmente para te ter como rei na minha vida. E se excusa, ou seja, a palavra excusa quer dizer se desculpa, até socialmente muito aceitável. Está dizendo assim: olha, você me perdoe, eu estou tão ocupado aqui. E todas as coisas que eles citam são coisas lícitas. Nenhum deles está dizendo: eu vou deixar de ir porque eu estou pecando. Nenhum deles diz assim: eu não posso ir não, sabe por quê? Porque eu estou fazendo uma quadrilha para roubar. Não. Nenhum deles diz também: peraí, eu não posso ir não porque eu sou dono de uma boca de tráfico, eu não posso ir. Nenhum deles diz assim: eu não posso ir, sabe por quê? Porque eu vou participar de uma orgia nessa hora. Todos eles estão fazendo coisas lícitas, coisas que são dentro da convenção social, coisas que são importantes, que eu e você temos que participar. Mas o que Jesus diz para eles é que quando Deus vê que a prioridade é outra e não Deus, Deus diz: está certo, a esses eu não convido mais. Vocês têm suas festas, você tem as suas convenções sociais, você tem as suas próprias coisas importantes para fazer, e nunca tem a prioridade para mim. Então vocês fiquem com as festas, fiquem com as convenções, fiquem com as pressões, porque eu vou convidar outras pessoas que não têm essas convenções, que não têm essas pressões, que não têm mais nada sobre eles, porque eles são simplesmente desprovidos de tudo. Vou convidar os pobres, os andrajosos, os deficientes, os coxos. Eu vou convidar o pessoal que não tem nada nem ninguém, que não sabe nem como se portar numa festa. Eu vou convidar gente que está livre no coração para me colocar como prioridade. E convida. E quando o conservo chega para o rei e diz assim: olha, ainda tem lugar, Jesus disse: pode espalhar, vai e avisa todo mundo para que venha. Para mim, eu encerro o estudo desse texto pensando que nenhum projeto, nenhuma festa, nenhuma convenção, nem nada que a gente tenha de participar nesse mundo pode vir em primeiro lugar do que Jesus Cristo. Nada do que fazemos, nada do que nos envolvemos, nada do que nos comprometemos pode vir em primeiro lugar do que Jesus Cristo. Nada. E se vier, irmãos, se vier, o que vamos fazer é o que esse homem da festa fez. Nós vamos fazer as coisas e vamos inventar de ter Jesus, querer que Jesus esteja lá, como se ele tivesse cúmplice, participando. Mas Jesus pode até estar lá, porque ele vai estar conosco todos os dias, mas ele vai estar lá. Ele vai estar lá deslocado, ele vai estar lá como um chato, e vai estar lá muitas vezes mostrando para nós o erro da gente ter trocado as bolas. Você que é crente há mais tempo, eu quero perguntar para você de verdade, irmão: quantas vezes Deus não já disse para você:
filho, eu quero te usar. Quantas vezes ele não disse para você, filho, eu quero te usar, mas tem sempre um projeto mais importante, tem sempre alguma coisa mais importante. Quantas vezes Deus disse para você, filho, vem a mim, deixa eu fazer de você um vaso para minha honra. Quantas vezes tem mais alguma coisa antes dele? Irmão, se essa sociedade, se o lucro, a projeção, o nosso nome desbancar Jesus da nossa prioridade, ele não vai convidar mais não. Vamos orar, feche seus olhos, nós estamos preparando para a ceia. Queria que você fechasse seus olhos. Queria pedir para o pessoal do louvor cantar a música que eles iam cantar antes da mensagem. Prepare seu coração enquanto a gente vai servir a ceia do Senhor.